Oi, gente, já é fim de semana outra vez. Eu sou o Michael, trabalho com o Marcelo aqui na Day Trading Academy. Aqui é onde estamos viajando esse fim de semana, mas eu não queria deixar de dar para você uma retrospectiva dessas coisas que aconteceram essa semana, talvez tenham impacto nesse nosso mundo de investimento. Vamos lá? Foi uma montanha russa, ou seja, montanha chinesa para ações esta semana. Tensões que afetaram mercados incluíram manifestações em Hong Kong contra a China, desacelerações econômicas na China e na Alemanha, turbulência política na Itália, probabilidade e dificuldades de uma Brexit dura, esperanças e decepções na disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. Tudo isso contribui a uma fuga em busca de segurança que abaixa rendimentos de títulos, isso que afeta a curva de rendimentos, o que aumenta também medos de uma recessão iminente, que estimula mais a fuga e assim em diante. Então, pouca coisa, né? Portanto, ações caíram na segunda-feira, recuperaram-se bastante na terça e depois, poxa vida, quarta-feira caíram de novo na quarta e de volta para níveis de junho. Dow perdeu 3%, pior queda diária de 2019. Mas já deixamos isso para trás, agora quem sabe vai ser pior queda de 2009 inteiro, né? Não vamos ver isso mais para frente. Tomara, né? Encerraram tudo lateral depois de um dia muito picado na quinta-feira e na sexta-feira, por maior parte, passaram por um aumento que começou à noite de quinta-feira. Isso apesar da inversão assombradora dos rendimentos de títulos. O cacique de Banco de América, Bank of America, né, disse que não vê recessão logo não. Então, né? Algumas pessoas dizem sim, outras pessoas dizem não. Mercado assim influenciado, como você sabe, por medo e ganância. Ações continuaram a subir na sexta-feira. A semana encerrou assim. Dow, apesar de toda aquela perda de quarta-feira, perdeu somente 1,6%, S&P 500 1% mais baixo e Nasdaq só perdeu 0,8%. O governo italiano, o que é esse negócio de Itália, ainda está passando por muita volatilidade, que está afetando muito os seus mercados financeiros. O líder da coalizão em poder, né, está detonando sua própria posição e de propósito, isso para forçar novas eleições. Ele forçou um voto de não confiança, né, no seu próprio partido. Imagina isso para forçar novas eleições. Claro que investidores não gostaram da instabilidade, só veem mais do mesmo no breve futuro. Não sei, ao longo prazo, ninguém sabe, né? Houve um resultado, agora tá sendo boato de tipo o Brexit da Itália, né? Mas ninguém falou nada. O líder da oposição, ele não falou nada, mas agora tá pelo menos tá acendido esse balão, né? Houve um resultado inesperado em eleições argentinas. Você achou Itália instável? Olha, Argentina, que enviou o índice principal do país 48% para baixo num só dia. Foi a segunda maior queda de um índice principal global desde 1950. Você achou que teve dia ruim na quarta-feira? Poxa, perder 48% do índice, né? Os mercados de Hong Kong, lógico, estão sofrendo com as manifestações naquela cidade. Abaixaram mais de 2% só na terça-feira. Carrie Lam, que é líder do território oficialmente pertencente à China, avisou esta semana que está para cair num abismo, né? Disse, para gente. Não vai parar, não, né? Ações têm caído 20% desde abril, mais sobre isso daqui a pouco. Na quarta-feira, os Estados Unidos resolvendo adiar a implementação de algumas tarifas sobre a China. Isso boiou ações na Ásia, porém, logo em seguida, notícias saíram de números decepcionantes da economia chinesa, então ações caíram. Mercados da Ásia encerraram a semana por maior parte mais baixos. A Austrália foi o maior perdedor, baixando 2,7%. A China surpreendeu com uma subida de 1,8%. Mercados europeus abaixaram, Londres caiu 1,9%. Itália nem perdeu nem ganhou, só zerou. A Rússia perdeu 2,5% e Istambul caiu ainda mais em 3,8%. Continua a instabilidade e volatilidade em Istambul. Das Américas, só Colômbia teve resultado positivo, subindo 1/3 de 1%. E o resto, Bovespa, caiu 4%.
4,2%, mas isso não foi o pior. México caiu 4,8%, mas claro que isso não foi o pior, pois a Argentina caiu 46% esta semana, pelo menos recuperou aqueles 2 pontos. Mas, puxa vida, é incrível o que aconteceu com a Argentina esta semana. Nova Zelândia se tornará o primeiro país a legalizar o pagamento de salários em Bitcoin. A disputa comercial e enfraquecimento do yuan chinesa também está empurrando investidores a criptomoedas, junto com o enfraquecimento do yuan e com toda essa dificuldade de movimento de mercados e bens e dinheiro e tudo isso entre os Estados Unidos e a China. A China está voltando para Bitcoin e criptomoeda para exportar dinheiro do país. Bitcoin ganhou 7% e outras criptomoedas ganharam 9%, isso junto em paralelo e conjunção com enfraquecimento de propósito, né, do yuan semana passada. Ainda assim, Bitcoin perdeu 12% até final da semana, está por volta de $10.500 por moedinha digital. Medos de uma recessão iminente aumentaram essa semana quando rendimentos do título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos e de 2 anos inverteram-se. É um sinal clássico da chegada de uma recessão. Todo mundo está de olho nisso, né? Então não surpreendeu quase ninguém. A última vez que isso aconteceu foi em dezembro de 2005, 2 anos antes da última recessão. Historicamente, na média, a recessão começa 22 meses depois de uma inversão dessas que aconteceu essa semana. Então fique de olho na frente, né? Mas o cara, né, já ouvimos que o cacique, né, o grande cara do Bank of America, ele disse que recessão não vem recessão não, mas quem sabe ele só tá falando isso para boiar as expectativas das pessoas, nem sei, né? Ninguém sabe, ninguém é profeta. O ex-presidente da Reserva Federal, Alan Greenspan, diz que não há nada que impeça os Estados Unidos de seguir outros bancos centrais mundiais na direção de juros negativos, né? A moeda argentina caiu 30,3% na segunda-feira, um grau não visto em 18 anos. Eleitores sinalizavam um desejo de retornar a uma economia intervencionista populista, abandonando as políticas do presidente Macri. Na terça-feira, o peso da Argentina caiu mais de 4,2%, assim, acrescentou ainda mais aquela baixada. Pessoas não viram que, poxa, abaixou demais e vamos aumentar, não. Abaixaram ainda mais. Então, não foi simplesmente uma reação assim, sem pensamento, né? Aquele fundamento permanecia, então continuava. Agora, vamos ver daqui a pouco qual qual deve ser talvez a consequência dessa intervenção populista na economia, assim, protecionista para com o Brasil. Daqui a pouco. O rendimento das notas dos Treasuries dos Estados Unidos de 30 anos caiu abaixo de 2% pela primeira vez na quinta-feira, uma forte indicação que os investidores estão agora acumulando dívidas de longo prazo mais seguras que podem encontrar, né? Fuga para segurança. Dinheiro de investidores estrangeiros está fluindo para os Estados Unidos. Estatal petrolífera Saudi Aramco reportou queda no lucro de 12% no primeiro semestre do ano fiscal, né? Notícias ruins, fim do mundo? Não. Isso devido aos preços mais fracos de petróleo no mundo, né? Que todo mundo está sofrendo com isso, menos os Estados Unidos, que está produzindo mais e mais. Ainda com esta queda, os lucros foram de 47 bilhões de dólares só num trimestre, né? Reforçando o seu status do Aramco, né? De empresa mais lucrativa do mundo. Uma descoberta de petróleo na República do Congo poderia produzir cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Isso afeta o mundo, assim, o mercado todo de petróleo. Isso quadruplicando a produção de petróleo no país, dobrando o PIB do Congo. Então, parabéns para as pessoas ali e impulsionando para o mesmo nível dos maiores produtores na África, como Nigéria e Angola. Então, República do Congo, eu falando para vocês só um conselho particular entre eu e você, né? Não vá na direção de Venezuela, né? Que já se encontrou nessa situação farto de petróleo e né? Desgastou tudo. Socialismo, que
Preços de petróleo aumentaram essa semana. Bruto dos Estados Unidos subiu 1,2% para $54,91 por barril. International Brent subiu 0,8% para $58,70. Embora esteja subindo, o petróleo bruto já tem caído 7% este mês, né? China diminuiu suas compras de ouro por entre 300 e 500 toneladas em comparação com o ano passado. Isso tem o efeito de estancar o vazamento de dólares para fora do país. China é o maior importador de ouro do mundo. Em 2018, compraram 1/3 do suprimento mundial anual. Mas ouro subiu, mas eles estão diminuindo essa acumulação, né? O ritmo dessa acumulação. Ouro subiu 1% essa semana para $1.512. Prato subiu 0,8% para $17,17. Algum esquema por aí, não sei. O presidente russo Putin tem ocupado a carga de presidente ou primeiro-ministro por um período de 2 décadas. Há novas manifestações na capital russa, Moscou. Então, tudo não está bem em casa por aí. Se devem a cansaço de sanções ocidentais, do declínio dos padrões de vida e de ações cada vez mais autocráticas do governo central. O governo russo, por sua vez, continua a ignorar essas 5 semanas de protestos de rua em apoio às eleições livres em Moscou, dizendo que a situação não merece comentários do presidente Putin e está expressando forte apoio a uma dura resposta policial. Então está acontecendo em Moscou e também em Hong Kong. A crise política na Venezuela continua. Líder da oposição, Juan Guaidó, diz que o governo do presidente Maduro vai agora usar seus poderes para dissolver a legislatura atualmente composta pela oposição, né? Vai acabar com esses seus inimigos políticos e pedir novas eleições parlamentares. Aparentemente o Maduro consegue fazer isso, né? Ele tem o poder legal de fazer isso. Se fosse ilegal, se ele acha que isso impediria? Não. Desculpa, ainda gripado aqui. Singapura está experimentando sua taxa de crescimento anual mais fraca em uma década. Está culpando os problemas na guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Claro que isso na região afeta muito, tão ruim que o crescimento econômico pode cair para 0% este ano. Não está ainda em recessão, mas está chegando a esse ponto, né? Previsões anteriores tiveram a economia crescendo 1,5% para 2,5%, mas agora está projetando que vai ficar em 0, né? Investidores temem que uma recessão seja iminente. A produção industrial da China subiu por somente 4,8% em julho, foi o menor crescimento em 17 anos, 18% abaixo do esperado, né? Essas foram as notícias que decepcionaram todo mundo da economia da China, né? O governo cubano está impondo controle de preço em produtos e serviços, lógico que é governo comunista, mas tentando transicionar para mais assim mercado livre. É um esforço para tentar acalmar a inflação. O país estava em transição de comunismo para mercados livres, mas agora parece que está tomando um passo para trás. E é Cuba que está procurando apoiar o governo Maduro de Venezuela, que está passando pelo pior inflação do mundo e colapso inevitável de socialismo, né? Então, ajeita sua própria casa antes de predicar para outras pessoas o que eles devem fazer, entendeu? Né? A análise de Fonterra, maior exportadora de lacticínios da Nova Zelândia, indica uma perda de 436 milhões de dólares este ano, né? Agora, medidas urgências de emergência já divulgou que não pagará dividendos aos acionistas. Será que alguém vai dizer, acho que não quero deter mais essa ação, né? Parece que a perda vai ficar pior antes de melhorar. A perda recorde prevista, há problemas com seus negócios no exterior na China, Brasil, Austrália, Venezuela, já vendeu sua distribuição na Venezuela. Aramco da Arábia Saudita, aquela empresa mais lucrativa do mundo, está diversificando para fora da Arábia, está comprando uma participação de 20%, equivalente a 15 bilhões de dólares no negócio de petróleo e produtos químicos da Reliance Industries na Índia. Interessante, se lembra que a Aramco está se preparando para uma oferta pública inicial prevista para o ano que vem.
Isso vai ser interessante, eu acho que vai sair melhor do que Uber, né? A Boeing entregou 38% a menos aviões nos primeiros 7 meses de 2019 do que no mesmo período do ano anterior. Claro que as dúvidas sobre o futuro de seus aviões 737 MAX, o modelo mais vendido, está prejudicando ainda mais as operações. E grande empresa norte-americana GE, General Electric, que para 110 anos fez parte das 30 empresas do índice principal Dow Jones Industrial Average, antes de ser trocado por uma novinha em junho do ano passado. Agora não faz mais parte do Dow, né, das 30 empresas, porque não é mais tão lucrativo assim. Era assim, as ações muito grandes, agora só está em torno de $8. Caiu 11% para um preço de somente $8, né? Isso depois de ser acusado de operação fraudulenta. O mesmo cara denunciante que alertou o esquema do infame Bernie Madoff, né, em 2008, não sei se você lembra disso, mas foi grande fraude que estava operado por cima de todas as pessoas dos Estados Unidos e do mundo, né? Agora esse mesmo cara que está atrás desse fraude, né, que ele vê em várias empresas, ele diz que GE está escondendo $40 bilhões de perdas no setor de seguros, né? Então, claro que assim que os investidores souberam disso, caiu as ações, né? Maior caso de fraude em contabilidade já viu. Que o cara já viu, né? Já visto. Inédito esse negócio. A China advertiu essa semana que lagartas do outono podem danificar milhares de hectares de plantações, levando a possíveis escassez de alimentos. Isso provavelmente forçará a China a comprar mais grãos do Brasil, Argentina, Paraguai, provavelmente também dos Estados Unidos. Imagine, né? Tá faltando os grãos e agora tem que chegar assim a joelhos aos Estados Unidos pedindo, por favor, nos vende mais grãos, né? Vamos pagar um pouco mais. Apesar do atual impasse no comércio. Ministro da Economia brasileira, Paulo Guedes, propôs um Brexit tipo, não é Brexit da Grã-Bretanha, mas agora vai ser Brasil, saída de Brasil. Sabe que exit significa saída, né? Então vai ser saída do Brasil, vai ser o próprio Brexit da América do Sul, vai sair do bloco Mercosul. Caso o quê? Caso o partido de oposição na Argentina ganhe, que está ameaçando fechar do país com uma política de protecionista. A Amazon anunciou que logo estará oferecendo na sua plataforma de nuvem um sistema de reconhecimento facial que agora pode detectar medo nas pessoas. Opa! Já detectou em mim. Né? Agora, vamos fazer outra vez. Né? A Amazon vai reconhecer medo nas pessoas, na face das pessoas. Detectou essa vez? Eu que frustrei esse negócio da Amazon. Tá vendo como é tão fácil? Ou será que detectou medo em mim? Ainda assim, não sei, né? Falando em medo, há muito medo em várias partes de monopólios praticados por empresas tipo do grupo FAANG. Sabe que é o grupo FAANG ou FAANG? É Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, todas essas empresas na internet. Houve um comentário público por uma órgão do governo esta semana que a Comissão Federal sobre Comunicações, encarregado com monitoramento de atividades na internet, dizendo que dissolver gigantes de tecnologia, o governo falando em dissolver empresas particulares, interessante, gente, né? Ele disse que dissolver gigantes de tecnologia seria um desafio, porém talvez seja a melhor ação para restaurar concorrência aos mercados. O governo interferindo-se nisso? Caramba, é muito importante isso, presta atenção. A Berkshire Hathaway pelo menos gosta da Amazon, né? Não tá com medo, né? A Berkshire Hathaway não diz... aumentou sua participação 11% no segundo trimestre. Esse Warren Buffett, ele é o cara. Ele tem os recursos e a inteligência de pesquisar sobre todas as empresas, né? Um investidor de longo prazo pode fazer pior de simplesmente copiar o portfólio de Berkshire Hathaway, né? Mesmo se não conseguir deter de $1 bilhão de ações da Amazon, pelo menos uma boa porcentagem, né? Eu não fico com medo nisso. O aeroporto internacional de Hong Kong, o 8º mais movimentado do mundo, na segunda e terça-feira dessa semana, cancelou
todos os voos programados para partir do principal centro de viagens da Ásia devido a manifestações em massa que se deslocaram simplesmente da cidade para ocuparem também o aeroporto. Esta 10ª semana de protestos em todo o território administrativo especial chinês, o negócio não está se ajeitando, está piorando o negócio. China, por sua vez, tem instalado tropas na fronteira com Hong Kong, tá? O negócio está piorando, né? Tomara que resolva de maneira pacífica. Novo presidente da Ucrânia decretou uma oferta de cidadania a russos sofredores de perseguição política. Diz, venha cá para a Ucrânia, estrangeiros também que lutaram e ainda lutam no lado da Ucrânia no seu conflito no leste. A explosão no norte da Rússia esta semana passada, deixando 7 pessoas mortas, desencadeou um pico de radiação 20 vezes o normal. Está sendo coberto por sigilo. A especulação que pode ser um novo míssil nuclear movido à energia nuclear que foi gabado pelo Putin, que deixaria mísseis da OTAN, ele diz, inúteis. Né? As crianças na escola da cidade vizinha de Severodvinsk. Você fala russa? Né? A língua russa eu acho que não, né? eu não falo, né? Essa cidade de Severodvinsk, houve um Dvinsk bem severo, né? Nessa cidade. Peraí. Seus 185 mil moradores foram orientados a ficar em casa. As crianças da escola foram enviadas para casa. Você acha que se tiver uma crise assim de radiação, ficar em casa vai ajeitar a situação? Essas pessoas vão ficar melhor só porque ficaram atrás de paredes? Pessoas não sabem que radiação passa por parede, né? Doses de iodo também foram distribuídos. Todo o transporte foi barrado da área por pelo menos 30 dias. Como se ficar em casa ia proteger 185 mil pessoas de radiação? Poxa, níveis elevados de radiação já foram detectados tão longe quanto Noruega. Vixe, é outro Chernobyl, não sei. Alguns chineses... Tenha cuidado aí com esse negócio nuclear, se Putin, por favor, né? Ele está escutando com certeza esse vídeo. Alguns chineses reclamaram da Amazon.com porque descobriu camisetas no site apoiando os manifestantes antigovernamentais da Hong Kong. Seja bem-vindo à liberdade de expressão em mercados livres, né? Você também pode reclamar em público e não ser condenado à morte, né? Assim que é. Se quiser comprar passagem ao espaço, aí você fica com medo, né? A Amazon vai detectar. Quiser ser desde criança ser astronauta, agora é possível com Virgin Galactic, que estreou seu novo espaço-porto. Não é mais o aeroporto, vai ser espaço-porto, né? Onde você também pode contratar passagem ao espaço. Vai ter vistas lindas de céu preto e terra azul. Vai perder todo o seu peso sem ter que emagrecer nada. Por alguns minutos, né? E tudo isso por alguns minutos vem por um preço atual abaixo de R$1 milhão. Pechinche, né? Sai por tipo R$ 998.330. No momento que então compre logo, né? Mas vai gastar R$1 milhão inteiro, por isso terá que viajar ao estado Novo México nos Estados Unidos, né? Mas que legal, né? Eu acho que daqui a alguns anos eu vou poupar o suficiente para eu também ir ao espaço. Eu vou assinar para vocês na Terra desde então. Então fique ligado. Até semana que vem. Boa sorte, tá?